Olá, gente linda do meu Brasil, estamos de volta com mais uma história incrível de mulher extraordinária para vocês. E a Maria que eu vou entrevistar é uma mãe que transformou a dor de perder uma filha ainda bebê em um motivo de salvar a vida de milhares de crianças no Brasil e até de outros países. Nós vamos conhecer a história de Hilda Peles. Seja muito bem-vinda às Marias do Brasil. Obrigada, Cleia. Um prazer estar aqui com você. A honra é nossa, porque a sua história realmente nos inspira muito, né? Hilda, primeiro eu gostaria que você falasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, quem é Hilda Peles? Então, eu sou mineira, de Patrocínio, Minas, né? E eu já nasci diferente das minhas irmãs. Nós somos 9 irmãos. Meu pai sempre disse assim: filha minha vai ser professora e vai se casar. As mulheres só vão estudar até ser professora e os homens podem fazer faculdade. Então essa era a regra na minha casa. Meu pai era um fazendeiro, ele era uma pessoa muito simples, ele achava que só os homens precisavam estudar. E aí eu falei, mas eu quero continuar a estudar, o que eu vou fazer? E eu criei uma maior estratégia, né, para sensibilizar meu pai. Quando eu disse que eu não queria fazer, na época era curso normal, na época não tinha ensino médio como hoje. Ou você fazia o normal para ser professora, ou o ensino técnico, que você poderia ser contador, essas coisas, auxiliar de contabilidade, ou você fazia o científico para fazer vestibular. E eu disse ao meu pai, pai, mas eu não quero me casar, eu quero continuar meus estudos, eu quero estudar, mas aí eu tinha que sair de Patrocínio. E ele falou, não, filha minha só sai de casa para se casar. Ou então, para trabalhar no Banco do Brasil. Só que naquela época, a mulher não entrava no Banco do Brasil. Mas Deus é tão maravilhoso comigo, que no ano seguinte, o Banco do Brasil abriu concurso, permitindo que mulheres participassem dessa seleção. Eu estudei feito uma louca para entrar naquele concurso, porque meu pai disse que ou casar ou entrar para o Banco do Brasil, ou ser professora ou ir para o Banco do Brasil. Estudei muito e passei no concurso do banco. E assim eu consegui atingir meus objetivos de continuar a estudar, de fazer faculdade, sair de Patrocínio. Fui me casar bem depois, fui me casar com quase 30 anos, enquanto minhas irmãs se casaram com 20, 21. Ou seja, você foi a primeira turma de mulheres, a primeira turma a trabalhar, as primeiras mulheres a trabalharem no Banco do Brasil. Eu sou da segunda turma. Um grupo entrou no ano, eu fiz o concurso eu fui demorou muito a me chamar para tomar posse. Eu acabei tomando posse 2 anos depois da seleção. Você já saiu de Patrocínio? Você já cansou suas para Brasília? Não, eu vim aqui para Paracatu, que é pertinho daqui. E aí, como o meu objetivo era fazer faculdade, que Paracatu também não tinha, aí eu pedi transferência aqui para o Distrito Federal. E em 94, eu tive uma filha, né? Eu fiz uma carreira no Banco do Brasil, amei trabalhar, uma empresa que me passou uma cultura de valores, de ética, de profissionalismo. Eu cheguei em cargos altos na empresa, eu estava num cargo executivo, quando eu tive a minha filha, a Rebeca. Antes da gente falar da Rebeca, a sua formação foi... Eu me formei em comunicação social. E que fez também uma grande diferença para isso aqui acontecer, a minha formação. Pois é, gente, ela vai falar da Rebeca, mas nós estamos aqui no Hospital da Criança de Brasília, que é um hospital especializado, quem conhece aqui é um hospital que é realmente algo que se destaca no país, né, no Brasil, em quase todas as especialidades. E que ou seja, fundado pela Hilda, né? Então, assim, porque a Rebeca, a sua filha bebê, né, que eu falei no início, que você transformou a dor de perder uma filha ainda bebê, né, aí para transformar a vida de outras pessoas, né? É um motivo assim para resgatar e salvar outras. Isso. Conta um pouco a história, assim, a Rebeca
o problema assim, que ela teve que transformou também a sua vida, né? Então, a Rebeca nasceu uma criança saudável, aparentemente saudável, como qualquer criança. Só que quando ela foi adquirindo assim 6 meses, que ela já passou a sentar, eu percebi que o olhar dela é diferente. Eu já tinha 2 filhos. O olhar dela puxava, dava uma fisgadinha assim, ela olhava para o teto. E eu era sempre na direção da direita para o teto. E eu olhava se tinha alguma luz, o que tinha aí, mas eu comecei a perceber que aquilo era sistemático. Era sempre para o alto à direita. E eu, como mãe, percebi que tinha alguma coisa estranha. E comecei, eu vou no médico, no outro médico, no outro médico, até que um dia eu pedi para um neurologista. E ele falou, sua filha não tem nada, sua filha é perfeita, os reflexos estão perfeitos, ela não tem nada na visão. E eu falei, mas o senhor se importa de pedir uma tomografia? Ele falou, não, se a senhora quer ensinar o médico a fazer medicina, não me importo. Mas assim, bravo comigo. Eu queria ter o meu coração dizia que tinha, sabe? Assim, não adiantava ele falar que não tinha. O meu coração dizia que a minha filha tinha alguma coisa. E quando saiu o resultado da tomografia, aliás, ali no momento da tomografia eu já sabia que tinha uma lesão no sistema nervoso central, que é a área mais nobre do cérebro, não tem como chegar no sistema nervoso central. Para chegar lá, você traz tantas lesões, como foi com a minha filha, que é melhor você não tratar. Melhor você deixar a pessoa ter qualidade de vida. Eu fui para São Paulo com ela, buscando o que tinha de melhor. Eu podia ir para qualquer lugar do mundo com a minha filha, que não tinha o tratamento. O cérebro ainda é um mistério, né? Mas, enfim, Deus me deu essa criança, acho que para eu transformar outras vidas, né? Ela sobreviveu mais um ano, ela faleceu com quase 2 anos. E quando ela faleceu, então, eu recebi o convite para dirigir a Abrace. A Abrace era uma instituição de apoio à criança com câncer. E nos primeiros momentos foram muito difíceis, porque eu convivia com a morte todo dia. Sempre tem uma criança que vai a óbito. E as crianças se hospedam ali, você convive, você se apega e depois essa criança parte. Então eu tinha um luto direto. Minha vida foi de lutos, de lutos, de lutos. E aí eu tive um compromisso comigo mesma de mudar a realidade daquelas crianças que têm tratamento dentro do base. Você saiu, né, do cargo de executiva do Banco do Brasil para ir para o voluntariado. Isso, eu consegui conciliar as 2 funções por um bom tempo. Quando eu decidi construir o hospital, aí eu antecipei a aposentadoria para ter tempo integral para arrecadar recursos. Assim, né, teve o seu desejo de ajudar, mas a sua peregrinação assim, nos hospitais até, porque você em hospitais de Brasília, em São Paulo, você buscou, né, uma forma de salvar a própria filha, né? Essa sua peregrinação que você viu, isso te deu força para dizer, não, agora eu vou fazer a diferença, assim, no resgate das crianças? Sim, eu estive nos melhores hospitais de São Paulo com a minha filha. Eu fui nas referências de São Paulo e eu conheci os melhores hospitais de estrutura, de ter um piano, de ter uma sala de espera agradável, adequada, uma ambientação lúdica para a criança. E aí, quando eu cheguei, que eu fui para dentro do base, foi um choque de realidade. Eu entrei em choque. E tanto é que eu não suportei ficar um dia dentro do base. Eu chorava mais do que a minha filha. E aí eu pedi o médico para me transferir para um privado. Ele falou, Hilda, mas lá não tem médico para cuidar da sua filha, não tem nem enfermagem para cuidar da sua filha tem um catéter. Tem que saber mexer com catéter. E eu falei, doutor, eu não consigo ficar aqui no base. Por favor, me transfira. Ele então me transferiu para um hospital privado e lá eles manusearam o catéter da minha filha errado. Eles colocaram uma agulha, não no catéter, mas na pele dela, no corpo dela. A quimioterapia estava entrando debaixo da pele, espalhando, caminhando na direção da mangueirinha, né? Que vem uma mangueirinha, entra na veia e vai para o coração.
E aí, toda vez que eu pegava minha filha no colo, ela gritava. E nenhum médico veio me atender durante todo o dia. As enfermeiras não queriam me atender. No hospital privado? No hospital privado. Aí, à noite, eu liguei para o médico. Ele estava aqui no hospital de apoio, dando plantão. E eu falei, doutor José Carlos, minha filha está chorando muito quando eu ponho ela no colo. Tem alguma coisa estranha. Ele falou, pode ser alguma coisa com catéter. Talvez a agulha não esteja no catéter. Ele falou, dá uma olhada no caminho do catéter se está diferente. Estava diferente, estava inchado e vermelho. Porque a quimioterapia estava passando ali. Não na mangueirinha, mas debaixo da pele. E aí eu falei para ele, está vermelho e está meio inchado. Ele falou, então a agulha está fora do catéter. Aí eu peguei minha filha e vim aqui para o lado, aqui esse hospitalzinho que tem aqui, o hospital de apoio. A quimioterapia era aqui. Aí eu já vim direto, já dormi aqui naquela noite, nunca mais voltei para o privado. O tratamento dela todinho foi no público, porque embora não tivesse as adequações, as acomodações adequadas, o banheiro não tinha porta, o banheiro não tinha torneira, não tinha chuveiro. E aí eu pedia para tomar um banho no banheiro ao lado da enfermaria, ao lado era uma enfermaria com 5 berços, entendeu? E às vezes eu pedia para tomar banho na enfermaria ao lado, a mãe virava e falava assim, não, sua filha tem câncer, vai pegar câncer no meu, não vai tomar banho aqui não. Então, às vezes, o meu marido ia lá no hospital ficar com a minha filha um pouco para eu ir em casa tomar banho, porque também tinha muita coisa que eu via que eu tinha nojo de algumas coisas. Tinha mãe que derramava a urina da criança na pia do banheiro. Tinha muita coisas assim que te incomoda, sabe? Porque eu convivia numa enfermaria que eu estava, a estrutural estava começando, ainda eram os barracos de lona estrutural. Então, do lado do berço da minha filha, tinha uma senhorinha lá, uma moça, né, com o filhinho dela, que morava no barraco de lona na estrutural, no lixão da estrutural. Então, para você ver as pessoas com quem eu vivia, ali eu me sensibilizei muito com a dor do outro, porque eu tinha toda a estrutura para trazer o melhor para minha filha, e aquela mulher que não tinha nada, que morava debaixo de uma lona, entendeu? De um plástico preto. Então eu falei, nossa, nós estamos na mesma situação. E outra, o filhinho dela, embora tivesse vários tumores aparentes na cabeça, ele ia sobreviver. A minha, que não aparecia nenhuma, você olhava para ela, era uma criança perfeita, ela não ia sobreviver. Então tudo isso me fez mudar meus valores, me fez mudar meu modo de pensar da vida. E passei a dedicar minha vida para ajudar as pessoas. Eu falei, eu vou ajudar essas crianças, eu vou mudar a realidade de crianças e adolescentes com câncer no Distrito Federal. Por que elas não podem ter um lindo hospital como em São Paulo eu tive, né? E pelo SUS. E aí foi que eu comecei essa sina, encontrei a doutora Isis, doutor Jair, que são 2 médicos do base que queriam muito um hospital só para criança. Interessante, quando você chegou na Abrace, né, você assumiu a presidência da Abrace, ou seja, a Abrace era uma instituição pequena, não tinha um vulto nacional assim, né? E a Hilda chegou e assim, realmente transformou, ou seja, a Abrace cresceu até chegar e você já sonhava em construir o hospital, né? Primeiro eu já tinha um propósito, né? Eu já vim para a Abrace com um propósito de mudar, de transformar. O que fez a diferença de tudo? Eu acho que assim, a minha imagem de seriedade, de ética, de gestão, isso fez diferença, a minha experiência de gestão fez diferença, mas o fator primordial foi minha formação em comunicação social. Porque com a formação eu sabia o que falar, eu sabia como falar, eu sabia para quem falar. Eu sabia o recado que eu tinha que dar para esse público e para esse público. Tudo isso ajudou muito. Se eu fosse falar para empresário, eu tinha um discurso. Se eu fosse falar na TV, onde todo mundo, né, assiste, eu tinha outro discurso. Quando eu passei a entender isso foi muito favorável para a divulgação da Abrace, para a divulgação do projeto.
E o empreendedorismo, né? Eu já tinha um empreendedorismo nato comigo. Quando eu planejei, lá na minha adolescência, na minha juventude, que eu não queria ser uma simples professora, fazer um curso normal, ser professora e me casar, eu queria mais do que isso. Eu queria sair, eu queria estudar, eu queria fazer um curso superior, eu queria decidir minha própria vida. Ali eu já criei as estratégias. Então, na Abrace também, eu sempre criei as estratégias. Então, você tem que ter um plano, você tem que ter esse plano no papel e saber tirá-lo do papel. Isso é empreendedorismo. E foi assim com o hospital. Transformar aquele projeto, aquele sonho, numa realidade. Então, foi difícil? Foi. Era assim, de levar chá de cadeira. Eu ia visitar um deputado para falar de emenda parlamentar, eu ficava 2 horas esperando para ser atendida, mas eu era muito paciente. Quando eu recebi um não, eu sabia que o não hoje poderia ser um sim amanhã. Então, eu não sofria pelo não. Eu falava, ele disse não hoje, mas amanhã ele pode dizer sim, eu vou voltar. Então, foi assim, sabendo mostrar o que você está fazendo, o passo a passo. Quantos anos para você conseguir os recursos para construir o Hospital da Criança? Na realidade, nós começamos, a ideia do hospital, ela veio em 2000 e o hospital começou a ser construído em 2005, porque eu tinha que ter alguns milhões na conta. Quando a gente tinha 3 milhões na conta, isso era muito dinheiro. Imagina uma ONG que vivia com 10 mil reais por ano, juntar 3 milhões. Então, quando nós tínhamos 3 milhões, eu falei, nossa, pode começar a fazer o hospital, vamos começar a construir. Só que os 3 milhões ficaram aqui na fundação, debaixo da terra. Ninguém via nada. Foi um desespero. Imagina, eu pensava assim, eu vou gastar os 3 milhões, comece a levantar alguma parede, porque eu já consigo mostrar o que nós vamos fazer. Porque muita gente não acreditava que uma ONG ia construir um hospital. Então tinha gente que falava assim, nossa, essa mulher está louca, como que ela vai construir um hospital? Onde que ela vai arrumar dinheiro? Mas eu tinha tanta certeza, eu tinha certeza assim, absoluta, eu tinha muita fé, eu sabia que a gente ia construir. E construiu, né, um hospital que é não só referência no Brasil, mas é referência na América Latina, né? Aí nas especialidades, tratamentos. Ano passado foi realizado aqui a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas e bem sucedido, né? Uma cirurgia assim muito complicada. E assim, mas quando você viu assim o hospital construído, né, assim, a inauguração, qual foi assim a sensação? Olha, você esperava tudo isso no hospital desse porte? Eu esperava, eu acreditava muito. Ele foi imaginado. Cada pedacinho aqui tem o nosso olhar. Nós criamos um grupo de voluntários, médicos e a Abrace, né, os voluntários da Abrace, e a gente idealizou cada cantinho. Eu sei exatamente de tudo que tem nesse hospital. Para você ter ideia, eu fui fazer um curso de pós-graduação em administração hospitalar antes de começar a construir, para entender de obra hospitalar, para entender o que um hospital precisa ter. E foi muito engraçado, porque a minha aula era todo sábado e domingo. Era uma faculdade do Rio que vinha dar o curso aqui. Todo sábado e domingo eu tinha aula. Era sexta-noite, sábado e domingo. Na segunda, o engenheiro que administrava a obra sabia que eu ia mudar alguma coisa, porque eu aprendia novo lá e trazia para cá a mudança. Por exemplo, as bancadas dos banheiros. Quando você entra no bloco 1, você vai ver que tem várias bancadas da altura de criança. Sabe? A bancada baixinha para a criança poder higienizar suas mãos. Quando eu cheguei aqui numa segunda-feira, as bancadas eram todas altas, né, de 1,20 m. E eu falei, espera aí, se é para criança, por que não tem banheiro apropriado aqui para acesso das crianças? Aí o engenheiro, dona Hilda, por favor, a senhora não vai mandar a gente quebrar essas bancadas. Eu vou mandar quebrar as bancadas. Nós temos que fazer tudo para serem reaproveitadas, mas as bancadas vão ter que ser cortadas. Uma parte da bancada da pia tem que ser na altura de uma criança, para uso de uma criança. Os vasos também, pode tirar todos esses vasos grandes
e colocar alguns vasos pequenos. E foi assim. Então, por isso que eu sei de cada coisa, e por isso que eu acredito tanto, porque a gente construiu assim, junto com a sociedade. A Abrace não construiu sozinha, eu não construí sozinha. A Abrace foi fundamental. A imagem da Abrace, né, de seriedade, ela foi um fator primordial. E a sociedade que abraçou a causa, né? Mas tem uma pessoa aí que foi assim, um anjo nessa história, foi a dona Marisa, viúva hoje do vice-presidente na época, José Alencar. Ela foi realmente um anjo que me deu a mão e que ficou junto comigo, e ela promoveu vários eventos. Um evento que a Abrace fazia, com muita dificuldade, a gente levantava 100 mil. A dona Marisa fazia um evento, no piscar de olhos, ela levantava 500 mil. Por quê? Era a esposa do vice-presidente, ela trazia gente de São Paulo, de Rio, para qualquer evento que ela fizesse. Então, todo evento dela gerava muito recurso. A imagem deles foi assim, fundamental aqui para a gente também. E o seu trabalho, Hilda, você já ganhou vulto internacional, né? Isso foi um trabalho reconhecido nacionalmente e internacionalmente, que esse reconhecimento também em forma de prêmios. Você recebeu muitos prêmios com esse empreendedorismo social, esse desejo de salvar crianças, né? As crianças com câncer e outras doenças também. A premiação, ela é uma coisa que acontece quando você tem um reconhecimento. Quando você tem o reconhecimento da sociedade, você tem o reconhecimento da mídia, quando você vira referência da mídia, que eu passei assim, quando um repórter precisava eu estou precisando de uma pessoa que está na fila de transplante. Normalmente quem está na fila de transplante tem muito mais adulto do que criança. Eu não sabia quem eram os adultos que estavam na fila, mas eu corri atrás dessa informação para ajudar esse repórter. Porque esse repórter amanhã, ele poderia me dar um espaço para eu estar falando da nossa necessidade, entendeu? Então, isso tudo, quando você tem essas pessoas todas, sociedade, a mídia, e você tem esse reconhecimento, naturalmente, a visibilidade do seu trabalho ela é muito mais ampla, muito maior. E resultado, você tem que estar mostrando resultado. A mídia não te apoia se ela não enxergar o resultado. Qual foi o prêmio que mais assim marcou a sua trajetória? Bom, o prêmio maior é hoje, eu vi esse hospital salvando vidas. Esse é o maior prêmio. Mas eu recebi várias premiações, condecorações. Uma que eu dou muita importância é uma premiação que eu recebi do Tribunal de Contas da União. O tribunal tem uma premiação para instituições e para pessoas da sociedade civil. E eu recebi então, como pessoa da sociedade civil, imagina você naquele evento, com todos os ministros do TCU, recebendo uma premiação do presidente do TCU, uma condecoração pelo relevante serviço prestado à sociedade. Isso para mim foi uma coisa assim, muito gratificante, de muito orgulho. Recebi também 2 prêmios já no exterior, um deles da WFO, que é uma organização ligada às organizações das Nações Unidas, pelo reconhecimento também, pela construção do hospital. E aqui em Brasília, muitos e outros nacionais pela Abrace, vários em São Paulo. Então, assim, mas o meu orgulho maior é esse prêmio aqui. Esse prêmio, ele é tudo, assim, eu lutei por ele. E eu tive a sociedade junto, então ele é um prêmio da sociedade de Brasília. Você vê quantas crianças deixaram de sair de Brasília para buscar o tratamento fora, como eu fui. E além das crianças de Brasília, são crianças que vêm de outros estados, inclusive de outros países também, fazer tratamento no Hospital da Criança, pela referência que o hospital se tornou, né? Isso, nós somos referência principalmente para a região norte e nordeste, porque de Minas para baixo, São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem excelentes tratamentos, mas a região norte, nordeste e centro-oeste não tem tanto. Então nós somos referência.
O hospital, a partir de 2021, ele começa com vários transplantes. Isso vai realmente transformar mais ainda, elevar ainda mais a referência do hospital. E a fazer a primeira, né, o ano passado, a primeira cirurgia de Brasília, da separação de gêmeas, né, as gêmeas siamesas, e a terceira do país, né, foi feita aqui, e que chamou a atenção de especialistas internacionais também, né, e as pessoas que, quando chegam no hospital, realmente, e um hospital que se tornou público, a Abrace construiu junto com a sociedade e passou para o governo. Como é que foi essa decisão de passar para o setor público? Então, a Abrace construiu, mas ela não tinha dinheiro para manutenção. A manutenção do hospital custa hoje 22 milhões por mês, 20 milhões por mês. É um hospital, qualquer hospital é muito caro a manutenção, principalmente o hospital de criança, porque você precisa muito mais gente na assistência do que um hospital de adulto. E aí o nosso plano já era construir e entregar para o Estado, mas a gente ajudar a cuidar. Então hoje eu sou a presidente do Conselho de Administração, a gente continua cuidando do hospital, a gente cuida do uso do recurso, nós que definimos como que esse recurso Abrace, né? Eu estou aqui como uma representante, embora eu não esteja mais à frente da Abrace, mas nós, né, ajudamos a construir e ajudamos a cuidar, e hoje eu contribuo financeiramente com a Abrace, não tenho mais tempo de estar lá. Falo daqui a pouquinho sobre essa trajetória que seguiu depois daqui, né? Mas nós demos para o Estado, nós criamos uma OS, o Estado coloca o recurso e nós administramos. Por isso que ele é tão bem administrado. Esse projeto aqui, eu fui reconhecida como uma gestora eficiente, além do empreendedorismo, uma gestora. E aí, assim que eu entreguei aqui a minha gestão na Abrace, eu fui convidada para ser secretária no GDF de 5 áreas: trabalho, desenvolvimento social, mulheres, igualdade racial e direitos humanos. Eu passei um ano no governo, nessas 5 pastas, adquiri uma nova experiência, ampliei meu conhecimento, e quando esse governo assumiu, em 2019, eu fui chamada em abril para ir para o MEC. E eu queria dar uma descansada, eu realmente precisava parar um pouco. Eu falei, não, agora eu vou parar um pouquinho para descansar. Eu agradeci, mas recebi esse convite no mês de maio, junho, julho, agosto. E aí eu acabei indo lá para ver o que era. O Brasil ainda precisa. Isso, foi esse o convite. O Brasil precisa de você. O Brasil ainda precisa de você. E é uma área maravilhosa, tem tudo a ver comigo. É a educação das pessoas surdas, das pessoas com deficiências, dos indígenas, dos quilombolas e das pessoas do campo. Isso. Inclusive, eu tenho informação de que a sua ida, né, para o governo federal, a sua competência, inclusive, teve muito apoio até da primeira-dama, a Michelle, né? Sim. O projeto dela também de cuidar aí das crianças com síndromes raras. Isso. E Hilda, a gente já está chegando aqui no final do programa. Eu gostaria que você, a sua mensagem às Marias do Brasil, aí que estão aí nos assistindo, né? Tem aqui o programa na TV União e no canal também no YouTube. E YouTube não tem fronteiras. Então, por favor, você pode dar uma mensagem. Eu queria dizer para vocês, mulheres como eu, que acredite no seu sonho, que nunca perca a esperança, mesmo que você encontre alguém pela sua frente que fala, isso não vai dar certo, acredite no seu sonho, põe no papel, escreva esse sonho e olhe para ele todo dia. E aí você começa as ações para você realizar aquele sonho. Você vai conseguir. Eu consegui, você também pode conseguir. Eu agradeço muito. A Hilda é uma inspiração, não só para mim, mas eu ouço isso em várias pessoas. Ela, inclusive, é comparada aí com a dona Sara Kubitschek, esposa de Juscelino Kubitschek.
E, ou seja, chegou aqui em Brasília, fundou a Fundação Pioneiras Sociais, fez a diferença, começou do zero e fez acontecer. E a Hilda, assim, ela começa do zero e faz acontecer. E realmente nos inspira. Não é fácil para uma mãe perder uma filha bebê e fazer da dor um motivo para salvar crianças aí de câncer e de outras doenças. Muito obrigada, parabéns, que Deus te abençoe sempre. Amém. E todas as mulheres que passam aqui no programa As Marias do Brasil ganhem um brinde, o meu livro, A Influência da Mulher no Mundo. Ai, que você lindo, faça obrigada. a leitura. Muito obrigada. E obrigada a você, mais um programa com a gente. E se você não assistiu todo, vai lá no canal As Marias do Brasil no YouTube, assista esta entrevista com a Hilda e vários outros programas e vídeos interessantes sobre o universo feminino. Fica com Deus e até a próxima.